Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre santificação. Santificação e perseverança dos santos. A santificação, quando Deus chamou os homens, a sua igreja, os escolhidos dele, Deus já tinha esse plano na sua mente e no seu coração. De o homem, a sua igreja, ser santo como ele é santo. Deus já teve isso desde a eternidade. Deus não chamou a sua igreja e quando o homem foi colocado no mundo, esperou para ver o que ia dar, aqueles que iam dar resultado, aqueles que não iam dar resultado. Não foi assim. Às vezes o homem pensa que foi assim. Às vezes a igreja, até os crentes, podem pensar que foi assim. Que Deus deixou-nos, cada um aqui nesse mundo, para ver como é que vai ser, como é que vai conduzir, e no final Deus vai recolher aqueles melhores. Mas a gente pode pensar assim. Mas a santificação já estava no plano de Deus desde a eternidade. Que cada um que ele chamou, ele já imaginou que no final, quando o Senhor Jesus chamar a sua igreja, ele seja parecido com o Senhor Jesus, parecido com ele, santo como eu sou santo. Não é assim? Vamos lá. Deixa eu ler as anotações aqui para a gente não... Os que são unidos a Cristo, tendo sido chamados na eternidade de forma eficaz e regenerados, isso aconteceu quando? Lá na eternidade, nós já lemos isso, muitos textos, já estudamos isso, que Deus nos chamou na eternidade, os seus filhos, a sua igreja. Então eles possuem um coração novo e um novo espírito criado nele. Então, apesar de nós ser chamados lá na eternidade, chegou um dia que isso, vamos dizer assim, se materializou em cada vida, não foi assim? Nós ouvimos a palavra de Deus e isso se materializou, isso Deus chamou visualmente, vamos dizer assim. Hoje nós podemos perceber isso na vida de cada um. Quem são os chamados? Por quê? Eles obedecem a palavra, eles tiveram uma reação quando ouviram a palavra de Deus. Tiveram um novo nascimento quando ouviram a palavra de Deus. Mas quando isso acontece, ainda, muitas vezes, não somos parecidos com Cristo, não é assim? Quando muitos de nós, uns estavam um pouquinho melhor, né? Mas uns estavam todo derrubado, todo cheio de coisas do mundo. E de imediato, isso não está muito parecido com Cristo. Na verdade, nenhum está parecido com Cristo, né? O homem, a palavra de Deus fala que nenhum está parecido com Cristo. E aí que entra a santificação. Apesar de a gente receber um coração novo, ser regenerado, nós não somos parecidos com Cristo ainda, a princípio. Mas nós recebemos o Espírito criado nele, por mérito da morte e da ressurreição de Cristo. Guarde bem isso, querido. Sem a morte e a ressurreição de Cristo, é o marco. É o marco para alguém ser santificado. Porque nós somos santificados em quem? Pela nossa vontade, uma decisão nossa. Provavelmente a nossa santificação vai ser bem fraquinha, né? Se um homem decidir, eu vou melhorar, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Então, o mérito
é a morte e a ressurreição de Cristo. Como já foi dito nesta manhã, quando Deus fez a primeira aliança, o povo ficou de longe. Mas agora, Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, Ele nos chamou para conhecer a Deus de perto. Tão de perto que Ele veio habitar dentro de nós. Esse é o mérito, esse é o começo, essa é a referência para a gente visualizar a santificação. Alguém que começa a caminhar em direção a Cristo, porque Ele deu esse acesso a nós. Porque quando Ele morreu e ressuscitou, Ele deu vamos colocar assim, não sei se é a palavra, mas essa abertura para o homem, para que nós possamos ser santificados, não por nós, mas por próprio Deus nos conduzir ao seu Filho, para que possamos cada vez mais ser parecidos com Ele. E por esse mesmo mérito somos santificados individualmente, pela atuação da palavra e do Espírito que habita em nós. Esse é o mérito, esse é o caminho de Deus. A atuação da palavra e do Espírito que habita em nós. Deus não tem outro caminho, é esse o caminho. Porque a palavra, ela se confunde com Cristo. Cristo é a palavra. E quando a palavra, nós temos contato com a palavra, nós começamos a parecer com Cristo, porque Ele é a palavra. Nós começamos essa santificação, esse parecer com Cristo, através da palavra e do Espírito. E a partir daí, tudo aquilo que estava dominando sobre nós, sobre a nossa carne, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo, ele começa a ser destruído. Quando cada vez mais que o homem se aproxima da palavra, que testemunha Cristo, que fala de Cristo, o pecado começa a perder força. As corruptências começam a perder força. Não é assim? Você deve ter experimentado isso na sua vida. Eu experimentei já isso na minha vida. Toda vez que você dá vazão para as coisas da carne, você se afasta de Deus. Toda vez que você dá vazão para a palavra de Deus, confia na palavra de Deus, você começa mais a conhecer a Cristo. Qual é a sua glória, qual é o seu poder, e você vai crescendo. Aí você vai enfraquecendo as coisas, as corruptências dessa vida. Então a palavra de Deus e o Espírito de Deus, ele é responsável por essa santificação. Para esse caminhar em direção a Cristo, ser parecido com Cristo. E o domínio do pecado, ele vai se esvaziando, vai perdendo força. E os homens vão sendo vivificados, fortalecidos na graça salvadora, para praticar a verdadeira santidade, na qual sem ela, ninguém verá Deus. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Tanto neste mundo, como no futuro. Alguém pode pensar, se não chegar santo lá, não vou para o céu. Mas você quer ver Deus, querido? Você tem que caminhar nesse caminho da santidade que Deus propõe, que Deus sonhou nesta vida. Você vai ver Deus. Quanto mais você caminha em direção à palavra, você é santificado, você vai enxergar a Deus. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Atos capítulo 20, versículo 22, nós temos um texto ali que Paulo está conversando com os líderes da igreja, né? Talvez a última vez que ele estava conversando ali com os líderes, fez uma reunião. Está escrito assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor
e a palavra da graça. Eu quero dar uma dica para vocês. Eu quero encomendar vocês ao Senhor a palavra da graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que esse versículo está falando, irmãos? O que Paulo está falando com esses irmãos? Quero encomendar-vos ao Senhor a palavra da graça, a palavra do Senhor Jesus. Quero encomendar a morte e a ressurreição de Jesus. Aquilo que traz graça, a palavra salvadora. Porque só ela tem poder para edificar e dar herança aos que estão sendo santificados. Você está entendendo? É ela que tem poder para dar herança aos que estão sendo santificados. Ele está falando com líderes da igreja, com os... É esses que vocês têm que focar. Isso que vocês têm que ter em mente. Que a palavra da graça tem poder para vos edificar e dar herança entre os que estão sendo santificados. Em Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, aqueles que foram chamados, eles se identificam na morte e na ressurreição, o velho homem, os pecados, as corrupçências, eles vão sendo apagados, vão sendo... Ou seja, eles foram mortos junto com a morte e ressurreição de Cristo. Pela graça dele. Pela graça dele. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. A palavra da graça. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não servimos ao pecado como escravos. Em João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus, orando ao Pai, ele disse assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem que santifica? Eu? Não, é o Pai que santifica. Através do quê? Da palavra dele. Porque a tua palavra é a verdade. Não é claro isso, irmãos? O Senhor Jesus dizendo ao Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Isso aqui não tem nada a ver com o que os homens se esforçam em fazer. O único esforço nosso é buscar a palavra. O único esforço nosso é caminhar em direção à palavra. Da graça, palavra salvadora. Aquilo que Deus estabeleceu para que possamos ser santificados. Aquilo que Deus estabeleceu para que o homem seja parecido com Cristo. Efésios 3,16 diz assim, ó, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações.
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse, querido, é o desejo de Deus, para a gente conhecer a altura, profundidade, comprimento, largura de Cristo. Deus quer esse caminho, esse crescer, essa santificação, para que possamos ter esse conhecimento de Cristo. Que ele diz que excede todo entendimento, que não é para quem não quer só entender com a mente, para os homens naturais, não é. É para aqueles que caminham olhando para quê? Para a morte, para a ressurreição de Cristo, a graça salvadora. Você começa a crescer e entender comprimento, largura, profundidade, tudo em 3D. E chegar na plenitude, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus deseja, naquilo que Ele deseja que a sua igreja, naquele dia de Cristo, esteja todos parecidos com Cristo. Primeiro Tessalonicenses 5, 21 diz assim, julgai todas as coisas e retém o que é bom, abstendo-se de todo o mal. E o mesmo Deus da paz o santifique. Então nós temos a nossa parte aqui. Ele está dizendo, julgai as coisas, retém o que é bom, sai do mal, procura se apartar do mal, e o Deus da paz o santifique em tudo. Se nós ficarmos envolvidos com o mal, com as paixões desse mundo, como que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer, mas de uma forma diferente, querido. Deus não vai mudar. O que Ele escolheu, Ele vai chegar no dia e vai santificar. Ou com vara, ou com açoite, Deus vai santificar. Então é bom a gente colaborar com Deus, né? Está dando uma dica, fuja das paixões, fuja disso, e o Deus da paz o santificar. Porque o que Deus chamou, Ele vai santificar. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Se o homem não colaborar, ele vai ser peneirado e vai ser santificado naquele dia, com dor, com açoite, vai ser. Mas se você não precisa, olha, querido, toma cuidado. Toma cuidado. Deus não muda. O que está determinado vai acontecer. Mas ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Todos os filhos que foram chamados vão ser santificados. De um jeito ou de outro vão ser santificados. E muitos vão ser com dor, com açoites. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo. O vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não tivermos essa atitude de reter o que é bom, abster-se do mal, querido, nesta vida, nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Quanto mais a gente
se abster-se dessas coisas, das corrupçências, nós vamos entender o que Deus está realizando. Nós vamos ser santificados, fala que a palavra, que Deus vai nos santificar, vai nos trazer coisas que talvez muitos não conseguem entender. Muitos vivem de acordo com a religião, muitos estão vivendo de acordo com aquilo que estão dizendo por aí, mas aqueles que fogem do mal, fogem das paixões desse mundo, ele vai entrar no caminho de Deus, aquilo que Deus está realizando, mais rápido. Vai desfrutar daquilo que Deus tem, vai ver Deus, vai conhecer a sua glória, no final Deus vai santificar, de um jeito ou de outro. Que Deus não muda, o que Deus sonhou, Deus estabeleceu, ele não muda. Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Hoje nós podemos ser santificados, porque o pecado já não tem domínio sobre nós. O processo de Deus é sempre fazer com que o homem pareça com Cristo, porque ele morreu e ressuscitou para isso, para que o homem seja santificado. Caso contrário, não tinha como. Nós estamos na era da graça. Em Gálatas 5 diz assim, os que são de Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e suas corrupçências. Os que são de Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e com suas corrupçências. Estão caminhando para ser parecido com Jesus. Os que são de Jesus. Aqui já cabe uma pergunta para a gente. Será que nós estamos andando nesse caminho de santificação que Deus estabeleceu, que vai realizar na vida dos chamados? Nós estamos caminhando nesse caminho? Ou ainda nós estamos sendo teimosos, esperando Deus trazer o açoite? Colossenses 1,11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, e toda a perseverança e longanimidade com alegria, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Aqueles que caminham nesse caminho de santificação que Deus estabeleceu e que Deus promove, que Deus sustenta, ele vai ser sempre fortalecido por Deus. Ele está olhando para aquilo que Deus está fazendo, ele vai ser sempre fortalecido, porque ele vai entender, ele vai experimentar a força da sua glória, a força do seu poder, perseverança, com alegria. Segunda Coríntios 7,1 diz assim, tendo, pois, ó amados, traz promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto a carne como o espírito, aperfeiçoando em toda santidade no temor de Deus. Olha que recomendação maravilhosa, querido. Tendo, pois, ó amado, tais promessas. Qual é a promessa? Que nós vamos ser igual ao Filho de Deus, vamos ser parecidos com Ele. Nós somos chamados para que sejamos parecidos com Ele no dia da sua vinda. Hebreus 12,14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. E a santificação é que leva o homem a ser parecido com Cristo. E esse é um desejo de Deus, é uma promessa de Deus. É isso que Deus vai realizar nos seus filhos, naqueles que foram chamados.
A santificação abrange o homem todo, ainda que imperfeito enquanto nesta vida. Em toda parte ainda permanecemos alguns resíduos de corrupção. Isso é natural na vida do homem, né? Ainda nós estamos vivendo nesse mundo, não chegamos à perfeição. Por isso que nós vivemos em guerra. O Filho de Deus, ele vive em guerra com o mundo. A carne militando contra o Espírito contra a carne. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara. Que aqueles que querem viver de maneira piedosa, que têm buscado a Deus, ele vai viver de uma forma em guerra. Acho que todos os filhos de Deus têm experimentado isso. Não é simplesmente ficar dormindo numa rede que você vai ser santificado. Você tem que buscar aquilo que Deus estabeleceu para que isso aconteça mais rapidamente na sua vida. Sempre lembrando, querido, que quem faz isso é Deus. Nós podemos só colaborar com isso. Quem faz isso é Deus. De um jeito ou de outro, Ele vai fazer isso na vida dos filhos. Lembre sempre disso. De maneira que você colabore ou de maneira que Ele vai ter que usar a vara e o açoite para que isso aconteça. Porque no céu ninguém vai entrar sem santificação. Ninguém vai entrar. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então é Deus que santifica o homem. E o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus se santificou quando Ele estava aqui na terra? O que os irmãos acham? Ele teve alguma proposta assim de não santificação, mas ele preferiu se santificar? Santificação é uma luta. Você se encaixar dentro dessa santificação é uma luta aqui nessa terra, querido. O Senhor Jesus teve muitas lutas contra os homens, contra coisas, e muitos desprezos, Mas a vida dele foi uma vida segundo aquilo que Deus queria para viver, uma vida de santificação. O apóstolo Paulo, ele fala assim em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém o efetuar não. Na minha carne não habita bem nenhum. Essa é a condição de todos os homens, querido. Daquele que se acha bonzinho, daquele que sempre nasceu num berço de ouro, que foi bem educado, como aquele que viveu no submundo. Na carne não habita nenhum bem. Mas Paulo fala assim, mas vejo nos meus membros uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Então, quando nós fomos chamados por Deus, Deus nos deu um coração novo, um espírito novo. Nós temos isso, nosso desejo de servir a Deus, mas nós temos uma lei nos nossos membros, na nossa carne, que ela não quer isso. Ela detesta, e servir a Deus para ela é coisa terrível.
Não é assim? É terrível. As paixões desse mundo, vai contra esse desejo de Deus que colocou em nosso coração, no nosso novo espírito. É uma guerra. Ela faz a gente prisioneiro, né? Nossos membros nos faz prisioneiros para servir a Deus, para crescer em direção a Cristo. É uma luta, milita. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura que seja o vosso querer. Então é uma luta, querido. Esse caminho de santificação de Deus, para sermos parecidos com Cristo, é uma luta. É uma luta. O apóstolo Pedro diz assim, ó, a primeira carta dele: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, de abster-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, nós não somos desse mundo, nós já não somos mais desse mundo, nós somos de uma outra pátria. Essa pátria aqui, ela é tomada de paixões, que aí nós podemos fazer 1 milhão de lista dessas paixões carnais, que nos afasta de Deus. Ele diz, olha, vocês como peregrinos e forasteiros, que abster-se das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, faz guerra contra esse plano de Deus de santificação, de parecer com Cristo. Essas paixões fazem guerra. Abstém-se dessas coisas. Fuja dessas coisas. Não se envolva com essas coisas. Não faça aliança com essas coisas. Porque senão vocês vão ter problema na santificação. Vocês vão ter problema de parecer com Cristo. Aqueles que vivem aliados às coisas deste mundo, às paixões, as coisas, vão ter problema em ser parecido com Cristo. Não vão parecer com Cristo. Vós sois peregrinos, forasteiros, a não ser que nós não consideramos isso, querido, que nós somos peregrinos e forasteiros. Eu sei que nós consideramos que nós somos desse mundo mesmo. Nós temos que fazer o melhor possível e ficar por aqui. Mas aqueles que são peregrinos e forasteiros, que a sua mente, o seu coração está em outra pátria, devem fugir das paixões desta terra, porque elas fazem guerra. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes essas paixões, essas corrupções, que ainda estão no nosso coração, apesar de nós sermos chamados por Deus, e elas têm prevalecido muitas vezes nas nossas vidas. Deus é poderoso e Ele vai realizar algo na nossa vida para nos tornar parecido com Cristo. Apesar de nós, muitas vezes, tropeçarmos em muitas coisas, mas se nós somos chamados por Deus, Deus vai nos santificar para nos tornar parecido com Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado ele já não tem domínio sobre os filhos de Deus. Nós podemos dar vazão para ele, mas o pecado não tem domínio.
Deus é fiel para nos santificar em tudo. Ele quer nos santificar em tudo, Ele vai nos santificar em tudo. Então é besteira, querido, é tolice nossa ficar envolvendo com as paixões desse mundo. Nós, como filhos de Deus, como os forasteiros, nós devemos direcionar a nossa mente e o nosso coração para aquilo que Deus está fazendo, o que Deus deseja fazer. É besteira a gente ficar patinando com coisas que não é o que Deus vai realizar, porque Deus vai realizar. A não ser que você não é um dos chamados, um dos eleitos. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. De quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento e edificação em si mesmo pelo amor. Essa é a promessa de Deus, querido. Cresçamos em Cristo. Cresçamos naquele que é o cabeça, naquele que é o final da santificação. Vamos dizer, né? Começamos aqui, ele é o ápice da santificação, Cristo. Como diz a palavra, ao ponto de nós olharmos para o espelho e o espelho refletir Cristo. Afinal de contas, é o Valdir ou Cristo? É o Vanderlei ou Cristo? Esse é o ideal. Olharmos para o espelho e a nossa vida refletir o Senhor Jesus. Que nós possamos avançar nisso. Com auxílio, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 3,18 diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Sua própria imagem, como do Senhor, o Espírito. Capítulo 7 de Colossenses ainda diz assim, 7:1. Tendo, pois, amados, traz promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa é a promessa de sermos igual a Ele. Deus sonhou isso desde a fundação do mundo, quando nos escolheu, quando escolheu a mim, escolheu a você. Deus sonhou com isso, que um dia nós seremos como Cristo, que um dia Cristo ia se manifestar, ia morrer na cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitar, e que os filhos que foram chamados possam crescer em direção a isso, ser parecido com Ele. Na sua morte e na sua ressurreição. Deixando o nosso pecado na sua morte e ressuscitarmos com Ele em vida. Seremos igual a Ele. Esse é o desejo de Deus. E perseverança, queridos. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados por Deus e receberam fé preciosa, que é algo só dos eleitos, só daqueles que Deus chamou, esses não podem cair e separar de Deus totalmente, querido. Isso nunca vai acontecer.
Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Senão Deus não seria Deus. Se eles caírem, não quiserem rejeitar Deus, porque eles não foram chamados, queridos. Aí você pode falar, mas que coisa, não? Que coisa. Mas aqueles que foram chamados, queridos, jamais podem decair totalmente. Eles vão de perseverar até o fim e ser salvos, apesar de muitos tropeços, apesar de muitas coisas. Deus não pode voltar atrás daquilo que Ele determinou. Não pode, querido. A perseverança dos santos até o final e serem salvos, isso é irrevogável. Que Deus não muda. A imutabilidade de Deus não muda. Pode acontecer coisas obscurecidas, nuvens na vida dos homens, que podem parecer que ele não tem mais jeito, abandonou. Pode. Mas o nome desses aí estão gravados no livro da vida. E Deus, não tem nenhum lugar na palavra de Deus que Ele vai arriscar, sim, tirar fora daquilo que Ele determinou. Seus nomes estão escritos no livro da vida desde a eternidade. Pode vir nuvens escuras, tenebrosas. Não é assim, Diego? Não vem umas coisas meio tenebrosas nessa vida da gente? Mas o que Deus determinou não pode ser mudado. Então essa é algo tremendo para a gente se agarrar. Algo tremendo. Se o Espírito de Deus está em você, querido, Deus vai te aperfeiçoar, vai te segurar, vai preservar você. Isso é algo tremendo. João capítulo 10, versículo 25, 1 João, diz assim, eu dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém, os que são dele, ninguém vai arrebatar. Não tem nenhum poderoso para fazer isso. Não tem nenhum que possa desafiar Deus e arrebatar um filho dele da mão dele. Porque ele que determinou aquele vai ser meu filho. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aqueles que Deus tem dado para o filho, foi o Pai que escolheu, está na mão dele. E ninguém toma da mão dele. É isso que a palavra de Deus diz. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 2,19 diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que pertencem. Não vai ser ninguém que vai confundir Deus. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que confessa o nome do Senhor. A parte da injustiça. A parte do mal. A parte das paixões. 1 João, capítulo 2, 19, diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos.
porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que fizesse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Aqui nós não estamos falando de quem pertence a essa comunidade, sai dessa e vai para outra. Não tem nada a ver com isso. O irmão estava na comunidade, o outro vai falar, ele não era dos nossos, ele é do mundo. Não. Aqui está falando daqueles que são chamados de Deus. Se eles estavam ali, negaram o Senhor, porque não eram os nossos. Não era um daqueles que o Senhor chamou e recebeu a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam no nosso meio, mas não era um dos nossos. Não eram filhos de Deus. Salmos 89, 31 e 32, ele fala, se violarem os meus preceitos e não guardar os meus mandamentos, então eu punirei com vara e as transgressões e açoites as suas iniquidades. Então, querido, esse é o fim daqueles que não colaboram, vamos dizer assim, colaboram com Deus. Deus vai trazê-los, vai santificá-los, vai permanecer ali até o final e serem salvos. Mas Deus vai fazer isso. Ó, aqui, ó. Não guarda os meus mandamentos, o Pai corrige aqueles que amam. Punirei com vara as suas transgressões, açoite as suas iniquidades. Mas se eu determinei que ele vai ser filho, ele vai sofrer, ele vai chegar lá. Vai chegar lá. Então evita isso aqui, meu. Nós devemos evitar isso aqui. Devemos caminhar um caminho para evitar esse caminho de Deus aqui, porque a vara de Deus não é fácil, não é fácil. Os açoites de Deus é dolorido. Mas quando os julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Coríntios 11, 32, 1 Coríntios 11, 32. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Deus disciplina aqueles que não se encaixam nesse caminho que Deus estabeleceu. Disciplina. Deus vai realizar aquilo que ele sonhou, aquilo que ele determinou, aqui, irmãos. Vai realizar. Deus não é como eu e você, que amanhã já pode estar pensando, tomando outra decisão que nós temos hoje. Não. Aquilo que Deus determinou. Deus é Deus. Ele vai disciplinar, vai fazer de tudo para que vocês chegue lá nesse dia e seja parecido com Cristo, para entrar na glória eterna. Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse, querido, coitado de nós. Né? Coitado de nós, se Deus mudasse. Eu não mudo. É por isso que vocês não são consumidos. Porque eu escolhi e vou fazer aquilo que eu sonhei. Faça o que vocês fizerem, eu vou usar vara, vou usar açoite, mas vou fazer aquilo, porque eu não mudo. É por isso não sois consumidos. Esta perseverança não depende do livre-arbítrio da parte dos santos, querido. Mas sim decorre da imutabilidade, do decreto de Deus, da eleição.
fluindo do amor gratuito, inabalável de Deus Pai, sobre a eficácia do mérito da intercessão de Jesus Cristo e da união com Ele. O juramento de Deus, da habitação do seu Espírito e da semente de Deus dentro dele, da natureza do pacto da graça. De tudo isso decorre também a certeza da infalibilidade da perseverança dos santos. É muito gostoso ouvir isso, querido, que nós vamos ser salvos de um jeito ou de outro, mas é uma responsabilidade muito grande como filhos de Deus. Uma responsabilidade muito grande. Que Deus tem um caminho para realizar isso, e toda vez que nós fugimos desse caminho, nós sofremos grande prejuízo. Toda vez que nós vivemos pela nossa mente, pelo nosso achômetro, nós sofremos muito com isso e Deus vai nos corrigir, vai nos açoitar, nos vai trazer para o caminho de novo. Até chegar naquele dia e chegar do jeito que Ele quer. Por isso é bom que cada um de nós seja sincero diante de Deus, coloque seus joelhos diante de Deus e diga para o Senhor, Senhor, qual é a maneira correta? É o que eu acho ou o que a sua palavra acha? É o que eu considero legal, bom, ou o que o Senhor considera bom e certo? É bom a gente colocar nossos joelhos em terra e perguntar para Deus, para o Espírito Santo nos dizer. Para que a gente possa se encaixar nesse caminho de Deus e não sofrer prejuízo, não sofrer dano, não sofrer açoite. Porque Deus vai corrigir para que não sejamos condenados com o mundo. Deus vai nos corrigir. Ele diz assim, ó, em Romanos 8,30, que os que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e o que justificou também glorificou. Então Deus fez tudo, vai fazer tudo para que isso aconteça. E nisso aí tem muitas coisas que Deus pode fazer, que nós não sofremos prejuízo. Dor, se nós não tivermos esse procedimento de pedir que Deus nos ensine o que o Senhor está fazendo, qual é o caminho que eu devo caminhar. Não no embalo dos outros. Não no embalo de todo mundo está fazendo assim. Mas é o que Deus quer que você faça. Porque Deus é Deus. Ele não muda por causa de nada. Romanos 9, 11, 16 diz, ainda não eram nascidos gêmeos e nem tinha praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas aquele que o chama. Sim, assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de sua misericórdia. Esaú e Jacó não eram nem nascidos, nem tinha feito bem ou mal, mas Deus escolheu Jacó. Ponto final. Deus foi injusto? Deus é Deus, escolheu Jacó. Eram gêmeos. Esaú não tinha feito nada de mal para Deus. Mas Deus escolheu Jacó. Jacó era bonzinho? Imagina que Jacó era um trapaceiro. Pensa no homem trapaceiro, era Jacó. 1000 vezes mais trapaceiro que Esaú. Um homem trapaceiro, mas Deus escolheu Jacó. Deus chamou ele, elegeu ele. Então é bom a gente pensar nisso. Deus é Deus.
Não fica achando que eu e você temos direito de contestar algumas coisas de Deus. Nós não temos direito. Deus escolhe e faz. O nosso é submeter àquele que é Deus. É submeter o jeito que Deus faz. Do jeito que Deus decidiu. Não é do jeito que eu estou achando, acho que é melhor assim. Não. É o jeito que Deus decidiu. Deus é Deus. Aliás, nenhum de nós merecíamos nada, né? Deus teve misericórdia de nós. Então nós temos que submeter a Ele, porque Deus, ser grato, porque Ele teve misericórdia de nós. Romanos 5, 9, 10 diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da sua ira. Se Deus nos escolheu, quando a gente era mal, sem nenhum valor, e agora que nós somos justificados, salvos da ira, será que Deus vai nos abandonar? Será que Deus vai permitir que a gente se perca? Não, Ele vai corrigir, vai chamar, vai trazer para o último dia, do jeito que Ele quer. Ele escolheu eu e você, Ele escolheu Jacó, é do jeito que Ele quer. Os homens têm tratado Deus como qualquer coisa, como qualquer que tem que abençoar nossos planos. Não é assim, irmãos. Deus é Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora seremos reconciliados e seremos salvos pela sua vida. João 14, 19 diz assim, ainda que por um pouco o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Hebreus 6, 17 e 18 diz assim, por isso Deus, quando quis mostrar sua firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que os mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus é imutável. O que Ele prometeu, o que Ele escolheu, Ele vai realizar. Ele vai cumprir. Possamos correr para esse refúgio, lançando mão da esperança que foi dada a nós. 1 João 3, 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós não temos alcançado ainda a perfeição, querido. Mas nós temos uma semente de Deus. Deus colocou uma semente em nós, em cada um de nós. Que não tem mais prazer no pecado, que não vive pecando. A Bíblia fala também que aquele que não peca é mentiroso, fala que não peca. Mas ele não tem prazer mais de viver no pecado, nas paixões desse mundo. Porque ele é nascido de Deus, ele tem uma semente de Deus. E Deus vai fazer essa semente crescer, até que um dia seja parecido com Cristo. Jeremias 32, 40, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem. Porém, o meu temor no seu coração, para que nunca
nunca se apartem de mim. Nunca se apartem de mim. Não sei se você está percebendo que nesses textos, que Deus não abre mão daqueles que o chamou. Deus não abre mão. Mateus 26, 70, 72, 74. Ele, porém, o negou diante, dizendo, não sei do que dizes. Está falando a respeito de Pedro, que lá, negando. E ele negou outra vez, juntamente, não conheço tal homem. Então começou a praguejar e jurar, não te conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Vocês imaginam, querido, que o que Pedro fez ali naquele dia, depois de andar 3 anos com o Senhor Jesus, e Jesus ter alertado ele que isso ia acontecer, ele negou uma, negou 2, negou 3, praguejou, não conheço, esse homem para mim é vil. Você imagina isso, querido? Eu acho que foi a coisa mais triste do mundo para um homem, foi quando Jesus chegou diante de Pedro depois de ressuscitado, e ele olhou bem para a cara de Pedro, né? Foi a coisa mais amarga, porque aqui fala que depois de ele fazer isso, ele chorou amargamente. Agora você imagine, depois de tudo isso acontecido, Jesus chegar diante de Pedro e dizer para ele, você me ama? Pedro ali tinha tudo para nunca mais ver Jesus sair correndo, não quer ver Jesus mais. Mas Pedro era um homem chamado por Deus. Aqueles que tu me desse, jamais não vai perder nenhum. Nenhum se perde. Pedro chorou amargamente, porque ele se lembrou do que Jesus tinha feito e ele negou, não teve coragem. Ele quer. Por muito menos Pedro se enforcou, Judas se enforcou. Por muito menos Pedro se enforcou, porque Pedro não era chamado. Não estava escrito no livro da vida. Mas Pedro estava. E Jesus foi lá diante dele. E pegou de volta. Ele não muda. O filho vai para onde aquilo que está determinado. Deus, o nosso Pai, determinou as coisas, querido. Ele não muda. E Jesus foi até Pedro e disse, tu me amas? Foi lá e tomou ele de volta. Efésios 4, 3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para a redenção, naquele dia, no dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fomos selados. Deus escolheu, selou, e vai acontecer. Nesse período aqui, querido, nós precisamos não entristecer o Espírito de Deus, não tomar cuidado com aquilo que nós caminhamos, procurar saber o que Deus está realizando, porque o que Deus já determinou, Ele chamou, selou, aquele dia. Nós não podemos viver a vida de qualquer jeito nesse período. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fosse selado para a redenção. Salmo 51, 10, 12, assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-o com espírito voluntário.
Salmos 32, 3 e 4. Enquanto me calei, meus ossos envelheceram meus ossos pelos constantes gemidos, porque a tua mão pesava sobre mim dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão. Davi experimentou se afastar de Deus, mas ele correu diante de Deus. Ele não fugiu, porque ele era um homem chamado por Deus. Ele disse, olha, meus ossos até se envelheceram, secaram. Ele pediu misericórdia de Deus, porque Deus restaurasse. E Deus restaurou. Não importa que nós fazemos. Talvez os nossos ossos vão secar, vão envelhecer, mas Deus vai realizar. Porque Deus não pode mudar. Quem muda é eu e você. Mas Deus não muda no seu decreto. Amém, queridos? Que nós possamos sempre olhar o nosso Deus, com isso que a palavra diz, que Ele nos chamou e fez tudo para que naquele dia nós estivéssemos lá. Fez, está fazendo e vai fazer. Tudo para que naquele dia de Cristo, eu e você possamos estar lá. Pode ser um caminho bom se nós fugirmos das paixões, não der vazão para as paixões desse mundo, que fazem guerra contra nosso espírito. Pode ser bom, mas pode ser ruim se você andar por caminhos terríveis aí e não colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Deus vai usar a vara, açoites, mas Deus vai realizar aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. A glória dEle, porque Ele é Deus e Ele não muda. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Amém?